Agora sim, meus amigos, estamos ao vivo. Eu sou Rafael de Abreu, bem-vindo à Live Terapia número 35, momento aqui que eu trago questões que eu já trabalhei em consultório, trago alguns exercícios, algumas reflexões para que você possa refletir aqui comigo, junto comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Tema de hoje: não entre em um relacionamento sem fazer esse exercício fundamental. É, na segunda e na terça-feira, a gente concentrou o nosso olhar para aquela dinâmica da expectativa, para a dinâmica de coisas que nós deveríamos necessariamente evitar, né, que entra naquela dinâmica do diploma, que entra na dinâmica do PDF, né, toma aqui o PDF sobre as minhas regras e tudo mais. E pensando, né, chegando no meio da semana, aqui na quarta-feira, eu quero fazer live de relacionamento até a sexta, tá? E aí eu preciso da ajuda de vocês, tá? Sobre temas dentro de relacionamento que vocês querem que eu toque. E aí vocês podem mandar para mim por direct, pode mandar para mim na caixinha de pergunta, enfim, fique bem à vontade. Então, quando eu cheguei ontem e estava vendo o que vocês mandaram lá na caixinha para mim, entendendo que hoje, quarta-feira, seria o meio da semana, eu pensei, poxa, vamos fazer então o seguinte: na segunda e na terça falamos sobre coisas ruins, e hoje nós vamos falar sobre um exercício importante para que na quinta e na sexta a gente possa trazer algo mais positivo quando a gente pensa em relacionamento, tá? Então, hoje eu quero trazer um exercício que ele é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que entender que entrar num relacionamento porque você está carente, a possibilidade de dar errado é gigantesca. Você entrar num relacionamento porque você não quer ficar sozinha, a possibilidade de ser um erro é igualmente gigantesca. Você entrar num relacionamento porque você achou que aos 30 anos você estaria casada, e você está com 32 e nem está namorando, e vai encontrar primeira pessoa na tua frente que quer alguma coisa com você e vai entrar por conta disso, a chance de estar errado também é muito grande. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, compreender que vão ter paixões desordenadas, medos, né? O medo é uma paixão, não necessariamente desordenada, mas que pode se desordenar, né? A gente tem que entender que a gente vai ter que lidar com essas paixões. O medo, será que eu vou encontrar? Será que eu não vou encontrar? Eu me imaginei já tendo minha família e não tenho, e agora? O que eu faço? Tal. Né? A gente vai ter que lidar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que conseguir conservar nós mesmos como pessoa, né? Nós temos uma certa individualidade para que a gente consiga dar a si mesmo ao outro de uma maneira mais completa e, igualmente, nesse se encontrar, você também entender o que você está querendo, o que você quer de alguém. Por quê? Nós temos, quando eu falo dessa individualidade, que não é aqui um egoísmo, tá? Nós temos que entender que nós temos valores inegociáveis, certo? Eu acredito que todos vocês têm, ou se vocês não têm valores inegociáveis, talvez seja a hora de investigar os próprios valores, certo? E muita gente fica na dúvida: eu tenho que abrir mão de um valor inegociável quando eu falo em relacionamento? Eu conheci alguém bacana, mas estar com ele é abrir mão de algo que para mim era inegociável, né? E aí, Robert, beleza? Então, a gente vai tendo que encontrar primeiro essa dinâmica dos valores, ok? E a gente precisa entender o seguinte: a carência de alguém não pode ser forte o suficiente ao ponto de eu jogar fora um valor que é inegociável para mim. E aí, Carla, beleza? Então, esse é um ponto importante. É claro que ao encontrar uma pessoa, de uma certa forma, e aí, Thaís,
Ao encontrar uma pessoa, de uma certa forma, a gente pode questionar isso. Questionar o quê? Será que esse valor que eu julgo ser inegociável, ele é realmente negociável? Julgar isso é bacana. Mas se ele for inegociável, eu quebrar ele é quebrar um pouco da minha própria personalidade. Entende? E ninguém se nega como pessoa ao entrar dentro de um relacionamento. Ok? Não é à toa que um relacionamento saudável, o que ele faz? Ele faz com que eu melhore lá dentro. Não estou falando que é um mar de rosas, ok? Mas estar dentro de um relacionamento, me relacionar com a minha esposa, me relacionar com o meu marido e buscar uma relação cada vez melhor, faz com que eu cresça. Então, se eu já entro num lugar onde eu vou abrir mão de um valor inegociável, eu já estou batendo em algo que eu não deveria bater, certo? E aí, daqui a pouco, você já está lá com uma vida estruturada, não no melhor sentido da palavra, mas você está com uma vida estruturada com alguém, já tem filhos e tudo mais, e ali isso vai gerando uma certa crise, de fato, tá? Então, a gente tem que entender muito isso. Vocês precisam investigar os valores negociáveis de vocês, certo? Lembra aquela dinâmica que eu falei? Nós temos que conhecer alguém. Ao conhecer alguém, nós vamos conhecer, não é necessariamente nem comecei a namorar, mas eu estou conhecendo, né? Ao conhecer alguém, e às vezes até no momento do namoro, nesse conhecer, necessariamente você vai começar a entender quais são os valores daquela pessoa. Ah, Rafael, pô, a família, eu dou um baita valor para a família. Ele já não dá valor nenhum. Você está conhecendo. Por isso que o namoro, muita gente coloca o namoro como uma coisa muito maior do que se é, mas o namoro é um momento de conhecimento, certo? Então ali, durante aquele momento, eu estou conhecendo alguém, para saber se esse alguém, ele é a pessoa que eu quero casar. Até porque, eu não vou entrar aqui no mérito religioso sobre casar, ok? Mas eu acho que toda pessoa que tenha o mínimo de bom senso, casou-se para não separar, ok? Se isso aconteceu, por que aconteceu, aí não veio mérito aqui, não é o tema da nossa live. Mas, um ponto aqui é que qualquer pessoa de bom senso quer casar com alguém, não quer separar, não quer colocar isso como um plano B, certo? Então, a gente precisa se abrir ao conhecimento do outro para que a gente encontre os valores dele e para que ele encontre os meus valores também. Porque ele pode olhar e falar assim, não, para mim não dá. Certo? E esses valores, de uma certa forma, ele vai ter que sobrepor ao sentimento. Eu atendi uma pessoa um bom tempo atrás que ela tinha namorado um cara durante um período ali, mais ou menos 2 anos. Aí ela terminou esse namoro. Aí depois de uns 6, 7 meses do término, ela começou a sentir falta dele. Porém, ao mesmo tempo que ela sentia falta dele ali, nesses 6 meses, 7 que ela estava separada dele, né, que ela tinha terminado o namoro, ela foi conhecendo outras coisas da vida dela. Assim, ela foi... Vou dar um exemplo do que ela viveu ali, né? Ela começou a entender que ela queria ter um casamento e ela queria ser aberta à vida. Era um ponto que ela falava. Então, nesses 6, 7 meses, ela meio que foi entendendo que isso era uma coisa bonita para ela ali e ela queria isso para ela também. Antes, quando ela estava namorando lá o ex-namorado, ela não pensava nisso, certo? Então, ela viu aquilo ali como um valor para ela, certo? Então, beleza. Ela viu como um valor. Aí, ela sentiu falta do ex-namorado depois de uns 6, 7 meses, e aí ela acabou indo falar com ele. E aí eles começaram a conversar e tal, e tudo mais. E ela trouxe para mim, não, eu tenho um sentimento por ele ainda, e tudo mais. Porém, na conversa com ele, quando ela quis abrir essa dinâmica de levar para ele essa ideia de que agora ela entendeu o que é essa abertura à vida, e que ela valoriza, e que isso é uma coisa importante para ela, o cara olhou para ela e falou assim, você tá louca.
Você tá louca. Isso aí é fanatismo seu, né? Eu discordo completamente. Isso aí é gente maluca que tá falando esse negócio de ser aberto à vida, não tem nenhum sentido. O cara foi taxativo dentro dessa dinâmica. E aí, ela olhou, ela tinha ali um sentimento por ele, mas ela falou, putz, esse cara ele não concorda com algo que para mim agora eu descobri como uma coisa que dá sentido para minha vida. Então, ela simplesmente pegou o cavalinho dela e tirou da chuva, né? E foi embora. Não estava namorando, e se estivesse namorando, ela poderia terminar. Certo? Então, ali ela viu que tinha um valor para ela que era inegociável e que o cara não só não queria, como o cara foi agressivo ali com ela, né? De falar que você tá maluca, você tá bitolada, etc, etc, etc. Entende? Então, meus amigos, valores inegociáveis não tem nada a ver com divergência dentro de um relacionamento, ok? Divergência a gente vai ter, certo? Divergência a gente vai ter, é natural, a gente vai discordar, né? Ah, um filme é melhor, eu prefiro esse, o fulano prefere aquele. Vai ter uma discordância aí, né? Mas o ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção é para essa dinâmica do valor inegociável, tá? Ó, a Simone botou ali, melhor descobrir isso no namoro do que ignorar esses valores pensando que vão mudar depois de casar. Pois é, muito cuidado com essa projeção, certo? Ah, não, ele vai mudar ali, né? Ele vai mudar quando tiver o filho. Não tem nada disso garantido. Então, o olhar tem que ser um olhar ordenado aqui para esses valores que a gente está vendo. Entende? A gente está vendo um valor na nossa frente. O que esse cara prioriza? Que tipo de vida esse cara quer levar? Ele está disposto a abrir mão para melhorar? Não, ele não está. Beleza, ele não está. Eu vou abrir mão desses meus valores? Eu tenho que abrir mão desses meus valores? Então, a gente precisa entender essa dinâmica aí, para que a gente não entre numa furada, né? Lembrando, aquele momento antes do namoro e o próprio namoro é uma realidade de conhecimento. Não podemos colocar um peso no namoro tão grande porque ele tem valor baixo, certo? Por isso que eu falei que essa dinâmica do valor tem que sobrepor a dinâmica sentimental, entende? Então é um ponto importante. A aluna colocou aqui, e se ele mudasse assim como ela também mudou? Pois é, só que você está disposto a arriscar? Entende? Assim, eu dei só um exemplo, tá? E tinha outros pontos ali naquela conversa que ele discordou completamente. Ele tem uma abertura para mudança? Em termos de potencialidade para mudar, ele tem. Potencial todo mundo tem para mudar. Mas o que ele está fazendo em ato? Ele faz um ato que é para mudança? Não, ele faz um ato de fechamento. Eu vou querer casar com um cara desse e agora a minha vida eu não vou, né? Mas ela já tinha namorado. Mas ela já tinha namorado 2 anos, 3 anos com ele. Será que valeria a pena ficar mais 2 anos com ele com uma tentativa de não tratá-lo como um namorado ali? Então, assim, ela olhou a dimensão que não valeria a pena o namoro. Ele já não tinha vida antes, entende? Ele já não tinha vida antes. Ela mudou porque ela resolveu ir para uma outra dimensão. Ela resolveu olhar para outras coisas. Ela apresentou essas coisas para ele. Como eu falei, eu só dei o exemplo da abertura à vida. É mais do que isso, tá? Foi bem mais do que isso. Foram coisas até mais profundas até. Então, ela olhou e falou, cara, já namorei 2 anos com esse cara, eu sei como funciona, ele já está fechado para isso aqui, eu não vou insistir nisso. Ela não insistiu. E aí, depois de um tempo ali, uns 2, 3 meses depois, ela encontrou um cara, enfim. E a Lívia, ela encontrou um cara e namora com ele até hoje, tal, enfim. Um cara que aí sim, esses valores, eles se encaixam. Por que esses valores, os valores negociáveis se encaixarem bom? Porque dá uma certa paz, né? Entende? Então, esse é um ponto importante. Então, há a possibilidade que a Luma trouxe,
Que aí vem da reflexão de cada um. Não, eu tô no namoro aqui e eu acho que vale a pena ficar mais tempo aqui. Eu já tive uma paciente que ela namorou o cara quase 3 anos e no primeiro ano de namoro, esse cara ficou desempregado. E ele ficou desempregado durante 2 anos. Não porque ele tentava, mas porque o cara era um preguiçoso. E ela demorou 2 anos dando chance para ele ali. Não, vou procurar um emprego ali para ele, vou passar liga para fulana. Ele, tá bom, vou ligar, não ligou, né? E o cara do nada chegava e falava assim, eu acho que a gente deve casar, hein? Entende? E o cara não trabalhava. Nesse caso, essa pessoa demorou muito tempo ali, mas ela pode ter ido um pouco na dimensão do que a Luma falou aqui pra gente, né? Eu vou permanecer um tempo aqui, vai que ele muda, né? Então ela tinha um sonho que no casamento dela ela pudesse ficar em casa para se dedicar exclusivamente aos filhos, né? Só que o namorado dela nem trabalhar trabalhava, né? Nem trabalhar. E aí? Como é que ela ia conseguir? Eu até brincava com ela que no caso dela, quem ia ficar em casa seria ele, né? Se ela casasse com ele, né? Porque ele não trabalhava, não buscava emprego, estava confortável ali e do nada chegava ali, não, acho que a gente deveria casar. Isso é muito estranho, né? Só que ela quis dar o tempo ali. Ela quis dar 2 anos de tempo. Tem gente que vai falar assim, cara, eu não vou ficar 2 anos com um sujeito assim. Entende? Então, é muito importante que tenha esse. É claro que é uma decisão de cada um. Se você quer ficar 2 anos num namoro ali, você acha que ele pode mudar aquilo, e você acha que a tua avaliação de 2 anos é um tempo ok, quem sou eu, né, para interferir, né? Exatamente, ela era a provedora. Quem sou eu para interferir esse movimento, né? Quem sou eu, né? Mas esse momento do namoro é um momento que você tem que visualizar, né, essa dimensão de, pô, o que é o valor desse cara? Entende? Porque esse cara, ele não está trabalhando. Não foi à toa que um caso que caiu a ficha dela foi uma vez que quando ela bateu de carro, ela sofreu um acidente de carro, foi grave, mas a primeira pessoa que ela pensou em ligar e ligou não foi o namorado. A primeira pessoa que ela pensou em ligar foi o pai e ligou para o pai. Então o namorado nem ficou sabendo que ela bateu de carro. Então, se ela fez isso, na hora ela já consegue perceber claramente que quem dava segurança para ela não era o namorado, né? Nenhuma segurança. Quem dava era o pai. Então, esse namorado já não é um cara, já não é um homem para a relação. Mas aí ela ficou 2 anos, porque às vezes esses 2 anos também tinha uma mistura de medo, né? Mas como é que vai ser depois? Será que eu vou encontrar alguém? Ó, a dinâmica. Não fica nessa dinâmica de será que eu vou encontrar alguém e fica dentro de um namoro ridículo, não, cara. Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus, não faz esse negócio. Entende? É muito melhor você saber, você sofrer, de doer mesmo. É muito melhor você sofrer e doer numa certa solidão em casa, querendo ter alguém, do que você sofrer estando com alguém que você não queria estar e que você não deveria estar. Ok? Então, esse é um ponto importante. Entende? É a dinâmica. Tristeza não é necessariamente uma paixão ruim, não é um sentimento ruim. Claro que sentir a tristeza a gente não gosta, mas tem uma tristeza ordenada. Sofrer por algo que a gente, por exemplo, um ente querido que veio a falecer, a gente sofrer por aquilo ali é algo ordenado. A gente gostava, a gente amava aquela pessoa que veio a falecer. A mesma dinâmica é sofrer porque quer ter alguém e não tem, é um sofrimento muito mais ordenado por você ficar sofrendo por estar mentindo para um, para dois, né? Mentindo para a pessoa com quem você está e mentindo para você mesmo, certo? Então, muito cuidado. Então, o tema de hoje, como eu falei, né, não entre em um relacionamento sem fazer esse exercício fundamental, né? E qual exercício é esse? O exercício é a dinâmica dos 10%. Né? Esse exercício, geralmente, todo mundo que eu atendo que está namorando, eu faço exercício com essa pessoa, em algum momento. Que é o seguinte exercício. Eu tenho que fazer uma lista
Dos 10%, e assim, se você tiver solteiro, também dá para fazer essa lista, tá? Não tem problema. Mas quando alguém tá namorando, eu faço questão de fazer, porque ela tá num namoro e tudo mais, né? Então, para quem é solteiro dá para fazer, e para quem tá namorando também dá. Que é fazer uma lista com os 10% que você não abre mão em um homem, no caso falando aqui para vocês mulheres, em um relacionamento. Ok? Para o homem, também daria para fazer essa lista. 10% do que ele não abre mão quando ele espera de uma mulher. Ok? Então, beleza. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando isso com um amigo, não era uma sessão, eu estava conversando com um amigo sobre essa dinâmica dos 10%, e ele falou assim, não, vou fazer isso agora na tua frente, ele falou. Eu falei, então no primeiro momento eu quero que a minha mulher não abra mão, ela não pode ser chata. Aí eu falei, não, mas aí é impossível, né? Não porque vocês, mulheres, são chatos, não é isso, mas é porque todos nós somos chatos, em algum grau. Então sempre vamos ter uma chatice, sempre vamos chatear em algum grau, em algum momento, o nosso parceiro, o nosso parceiro. Isso é óbvio. Então não adianta você pensar nos 10% em algo mágico. Não, não dá. Ele começou errado. Ele já começou errado. Falei, não, isso não serve. Mas, por exemplo, aí depois eu fui explicando para ele que eram uns 10% ali, que ele seja, né, mulher chata é pleonasmo. Então, assim, eu fui explicando que era uma dinâmica realista, obviamente, né? Então, aí ele falou assim, eu quero conhecer alguém, eu quero uma mulher que ela tem ele falou exatamente essa frase, uma disposição, uma predisposição para ficar em casa. Então, isso para mim, ok. Então, ele não queria uma pessoa que fala assim, eu tenho horror de ficar em casa, eu quero trabalhar, etc, etc, etc. Ele falou isso. Para ele, aquilo ali faz parte dos 10% dele, certo? Então, se ele encontrar alguém e a pessoa falar assim, a menina falar, né, cadê esse amigo? Na verdade, eu nem sei se ele tá namorando hoje, inclusive. Mas tudo bem. Qualquer dia eu vou abrir uma live aqui, né, com ele. Mas o ponto é, se ele conhecer uma pessoa e uma pessoa é completamente fechada nisso aí, ele pode ir naquele ponto que a Luma falou. Aí é ele que vai ter que pesar. E não é um peso sentimental. É um peso assim, cara, eu vejo que essa pessoa pode mudar. Então eu vou investir nesse namoro. Ou ele pode olhar e falar assim, cara, não, essa pessoa tá fechada aqui, eu não quero entrar nisso aqui, eu não acho que eu tenho que entrar num namoro com alguém que eu tenha que explicar para ela sobre uma coisa que ela tem que mudar, etc. É o cara escolhendo ali. Aí vai uma decisão individual de cada um, tá? Mas ele começou a colocar esses 10%, né? Tem gente que no 10% vai falar assim, nos 10% eu quero que ele tenha a mesma religião do que a minha. Beleza, isso é importante para você, então, beleza. Mas às vezes você pode conhecer alguém que não tem a mesma religião que a tua, mas você percebe uma abertura muito grande para a mesma religião do que a tua. Então, consequentemente, você consegue visualizar de uma forma realista uma conversão para a tua religião. Ok? Aí você pode olhar, então beleza, eu vejo uma abertura para isso, acho que vale a pena eu entrar. Isso tudo você vai vendo, né? Até porque tem pessoas que têm potencial, ok? Tem pessoas que têm potencial para ser algo ali e você enxerga aquele potencial, tá? Mas você pode olhar e falar assim, não enxergo o potencial, prefiro encontrar alguém que já pense mais assim. Ok. Né? Esses 10% garantem sucesso? Não. Por que não? Porque, meus amigos, relacionamento não é um checklist, entendeu? Porque o relacionamento não é um checklist. Beleza, ele tem a mesma... Lá vou eu pegar o caderno aqui. Aqui eu não sei onde está meu óculos, não está por aqui. Né? Mas tá bom. Calma aí, você qual a religião? Ok, religião X, beleza. Filho, está aberto? Tá. Não. Não é um checklist, não é essa dimensão, tá? Mas esses 10% ajuda você a não ir para uma direção de alguém que não tem nada a ver. Entende? Alguém que não tem nada a ver. Imagina, você quer ter um casamento, você quer ter filhos, e aí você conhece um cara que fala assim, não, eu sou... esse negócio de casamento monogâmico, para mim, não rola, não. Eu quero ter várias parceiras. Como é que você vai se relacionar com um cara desse?
Não, Gabriela riu aqui da lista aqui no YouTube. Como é que você vai se relacionar com um cara desse? Os 10% são completamente diferentes, entendeu? Ah, mas eu vou mudar este cara. Cuidado, mulheres. Essa aí é uma das maiores, é, 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 maiores mundos imaginários que vocês acabam caindo exatamente nisso. É vocês desistirem de ser pessoas e vocês querem ser uma ONG, vocês querem ser psiquiatra, vocês querem ser psicóloga, vocês querem ser qualquer coisa para mudar o outro. Né? Muito cuidado, muito cuidado. Porque uma vez que você está envolvida com uma pessoa que vai contrária nessa dinâmica, e você insiste ali, o que vai acontecer é isso. Você não vai mais se comportar como uma mulher. Você vai ser a ONG Dona Joana, que tem um paciente exclusivo, que é o seu João, e você vai ficar ali. Não, mas eu vou tentar, mas eu vou tentar, mas eu vou tentar, mas eu vou tentar, mas eu vou tentar. Não dá para tentar mais, entendeu? E assim, lembra de uma coisa, se a gente tivesse 20 anos, conhecer alguém aos 20 anos, ali, 18, 19, você até consegue perceber que tem muita coisa para mudar. Mas quando você conhece o cara aos 30, aos 40, você já tem que entender que a mudança numa pessoa de 30, 40 anos, às vezes é mais difícil. Entende? Às vezes é mais difícil. Então, se a pessoa entrou lá, se fez de ONG, se envolveu, olha lá, a Lívia botou quem já foi ONG, levanta a mão. Então, assim, se você se envolveu, aí você para sair é terapia, é um corte sensível de você, né, ter que fazer, etc, etc, etc. Tá? Então, como alguém colocou ali, eu não lembro, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Aqui, ó, foi a Paola. A Paola botou aqui, esses 10% é um primeiro filtro. Um bom termo que a Paola colocou. Então, vocês precisam fazer esses 10%. O que eu espero do homem que eu não vou abrir mão. E ponto. É isso aqui, é isso aqui. Rafael tem 20 anos de ONG, hein? A Marlise botou ali. Caramba. E não tem nem ajuda do governo, né? Essa ONG aí, provavelmente. Então, o ponto é, essa lista do 10% tem um número exato? Né? Não necessariamente, tá? Ó, a Rayane, é Rayane? Ray Moraes, eu acho que é Rayane, né? Mas enfim, quanto tempo seria saudável para esperar outra pessoa mudar? Olha, a gente não consegue ver um tempo saudável exatamente. O que a gente precisa ver é a luta do outro para mudar, entende? Não adianta eu falar assim, eu vou mudar e não tem luta. Eu vou melhorar e não tem luta para isso. Porque se tiver luta, beleza, tamo junto, vamos lá. Eu vejo a tua luta, eu te entendo. Mas se não tem, né? Então a gente precisa ver na prática. Porque a pessoa que ficou 2 anos lá, o cara não mexeu em nada. Ela poderia ter reduzido esses 2 anos a 1 ano. Então ela perdeu mesmo, ela perdeu 1 ano de vida ali. Ela poderia estar fazendo outra coisa. A Amanda colocou aqui, a síndrome da Bela e a Fera. Acredito que vai ser a pessoa a mudar o próximo. Pois é. Então, esses 10%, por que eu falo a dinâmica dos 10% e não falei a dinâmica dos 20%, a dinâmica dos 30%? Porque os outros 90% a gente vai ter que aturar. Entende? Os outros 90% a gente vai ter que saber suportar. Sejam coisas boas, sejam as coisas ruins. Por isso que a gente está falando de valores, né? De valores inegociáveis. O 10% é o que é inegociável. Entende? O cara ser meio rabugento, ok, eu suporto isso. A mulher, de vez em quando, ser meio estressada, beleza, eu suporto isso. Mas a mulher, pô, eu quero ter filhos. Ela não quer ter nenhum? Ela odeia essa possibilidade? Odeia essa possibilidade? Não vejo disposição para mudar? Por que você tem que ficar? Entende? Então, esse é um ponto importante. Tá? Então, assim, o tempo de espera, eu não consigo colocar aqui. Mas entendendo qual é a situação, entendendo que pode ser difícil para o outro, ok, mas entendendo que ele precisa fazer um pouquinho da parte dele, é um ponto importante. Ah, Rafael, botar como a Laine botou aqui, mas eu não vejo nada. Eu não vejo nenhuma movimentação dele. Se eu não vejo, ou eu sento para conversar, para saber o que está acontecendo, se ele está fazendo alguma coisa. Lembrando que isso aqui a gente está falando desse momento de conhecimento um do outro, né? Ou eu vou chegar, cara, não vejo esse cara mudando. Se esse cara não se sacrifica aqui, por que ele vai se sacrificar no casamento? Por que ele vai se sacrificar lá?
Entende? Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa movimentação para justamente, né, para que justamente a gente possa olhar de uma maneira melhor, tá? Aí, por exemplo, ó, a Alain botou aqui só palavras: choro e dizer arrependido, mas não sabe o que é mudar, sentido perdido. Talvez assim, ele pode procurar terapia, às vezes ele não vai conseguir sozinho. Às vezes ele não vai conseguir sozinho, então ele vai ter que buscar minimamente uma ajuda. Ele tem que querer também ser ajudado, porque senão ele vira um peso, né? Ó, uma pessoa mandou aqui uma pergunta para mim. Eu não vou botar aqui aparecer na tela, senão vai aparecer o nome, eu acho. Então não vou colocar. Mas eu consigo ler a pergunta aqui, né? Botou aqui: Rafael, estou conhecendo um homem que não mora aqui, né? Não mora na região dela, né? E pretende me conhecer. Tenho medo, né? Assim, então ele vai viajar para te encontrar. Isso já é um ponto positivo, né? Graças a Deus, né? Primeiro, você tem que botar ali, né? Tem que se encontrar num lugar saudável, né? Então, um lugar minimamente movimentado, né? Isso é bom. Isso é bom. Essa parte de segurança é importante. O medo tem que investigar. Medo do quê? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Lembra que você não está indo para o teu casamento. Entende? Tá vindo uma pessoa que você conhece e que conhece, assim, de internet, né? De conversar com ela e que você vai encontrar pessoalmente. Não tem nenhuma outra obrigação. Você só vai encontrar, você vai ter que ser minimamente simpática, conversar e acabou, né? A Simone colocou aqui para mim: a gente tem que entender que em relacionamento sentimento não é tudo. Exatamente. Exatamente. Porque a gente vai entender que o amor no relacionamento, ele supera substancialmente o sentimento. Certo? O amor, por definição, é um ato livre. O amor é muito mais do que um sentimento. Muito mais. É um ato livre. Ao servir a esposa ou ao servir o marido, faz-se isso de uma maneira livre. Certo? E essa é uma dinâmica fundamental. Então é muito importante que vocês consigam sentar e coloquem esses 10%. Tá? Calma aí, o que eu espero de um homem que eu não vou abrir mão? Eu não quero abrir mão, acho que isso aqui é fundamental. Beleza. Rafael, isso garante? Não garante. Mas isso, como a Paola colocou agora há pouco aqui no chat, isso é um filtro importante que a gente precisa ter. Porque, como eu falei, não adianta você se relacionar com alguém que odeia as coisas que você ama. Odeia as coisas que você ama. Esse é um problema. Mas eu vejo, ele não conhece, ele não é tão aberto. E aí, Rebeca? Ele não é tão aberto, mas eu vejo um potencial para melhor. Eu vejo realmente potencial. Esse ver realmente potencial, você precisa investigar isso. Tá? Isso pode ser uma desculpinha, porque você está lá apaixonadinha pelo cara. Mas se você vê realmente potencial, você vai colocar na balança. Vale a pena, então, eu insistir? Vale a pena. Vou. Beleza, então ok. Não vale a pena. Então não entra. Entende? Então não entra. Porque, assim, o laço dessa parte afetiva é muito pesado. Não é nem um laço, é um nó cego. Então, uma vez que você entrou, tá toda cheia de nó para sair, não sai assim, ok? Não sai. Mas ele sai. Tô falando para vocês, mulheres. Geralmente para vocês são mais difíceis sair. Às vezes o cara consegue sair mais rápido, mas para sair disso é pesado, é complicado. Então, além de se enrolar, vai ter a tristeza da frustração. Porque eu imaginava, porque eu queria e não deu. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Mas enfim, meus amigos e amigas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Façam essa dinâmica dos 10%. Olha aí, estamos em 35 minutos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no Instagram e aqui também no YouTube. E a caixinha está aberta. Se a caixinha sair do ar, eu vou colocar de novo, tá? E vocês podem mandar. Eu estou salvando tudo. Eu não vou responder ali para não ficar nos stories, mas eu estou salvando tudo e a gente vai falar mais de relacionamento, tá bom? Amanhã e sexta-feira, com certeza, tá? A Ellen botou aqui: é preciso saber se a pessoa ao menos possui a bússola para chegar ao lugar certo antes de entrar no barco e partir ao alto mar.
Exatamente, exatamente. É aquela dinâmica também, né? Se o barco tiver um buraquinho, ele não vai ser o primeiro a pular, né? Enfim, é isso. Ó, a Rai botou aqui, é assunto muito necessário, obrigado, eu agradeço. Simone também, valeu. Estamos juntos, live vai ficar salva, tá? E mandem sugestões para mim, tá? Amanhã a gente já vai para um ponto mais positivo, tá? A gente passou segunda e terça em coisas do que evitar. Aqui a gente tem um exercício de filtro que é bem legal e vamos seguindo porque quinta e sexta tem mais 2 lives, anotem aí, tá? 12h12. Ah, outra coisa importante. Hoje, 9h15, eu tenho live de novo, que eu lancei o meu curso Pontos de Ordenamento Pessoal, não sei se todos vocês conhecem, porém hoje, 9h15, eu estarei, né? Eu estarei aqui, tá? Para uma live explicando tudo, né? Como funciona a EDP, como funciona esse curso, e se você tiver interesse, você será muito bem-vinda como minha aluna e meu aluno, ok? Então é isso, estamos juntos. Valeu, Gabriela, valeu, Carol, que estão lá no YouTube, e é isso. Valeu, valeu, Diogo, forte abraço. Valeu, tchau, tchau.